Oi pessoal, aqui é o Ícaro, obviamente, e hoje a gente vai resolver o exercício 5, que é basicamente aplicar transformadas em inversa, ou seja, encontrar a expressão a diferença de x em função de k. O exercício ele tem três expressões para a gente fazer isso, e atenção, a primeira expressão está com sinal errado. No polinômio do denominador, o termo de grau 1 é mais 2,2z, e não menos conforme a lista. E notem que o B e o C, eles têm um Z em comum no numerador. Isso vai facilitar a nossa resolução, por isso eu vou começar por eles, que eles são mais fáceis e diretos. E o exercício A eu vou deixar por último, porque além dele estar com o sinal errado, ele não tem esse Z no numerador. E qual que é o procedimento para encontrar a expressão de x em função de k? O primeiro passo vai ser dividir o numerador por z quando isso for possível. No exercício B e no C dá para fazer, no exercício A não dá para fazer. Depois, o segundo passo seria reescrever a expressão em frações parciais. Frações parciais é um procedimento relativamente escroto, mas que vai facilitar a nossa vida. Em que consiste esse procedimento? A gente vai reescrever essa expressão em termos de A dividido por um polinômio do primeiro grau, mais B dividido por outro polinômio do primeiro grau e assim sucessivamente, sendo que esses polinômios do primeiro grau, na verdade, são as raízes do polinômio do meu denominador. E é importante a gente lembrar dois casos de frações parciais. Quando a gente tem raízes múltiplas e quando a gente tem raízes complexas ou polinômios irredutíveis. Aqui então eu tenho, primeiro, um exemplo com raízes múltiplas. Quando a gente tiver isso, a gente vai simplesmente reescrever o nosso polinômio de frações parciais da seguinte maneira. Eu escrevo a dividido pela primeira raiz, mais b dividido pela raiz múltipla. E depois eu escrevo o restante das raízes. É importante lembrar que tanto a quanto b, eles vão ser constantes. Eles não são polinômios de grau 1, 2 ou que seja. São constantes, ou seja, polinômios de grau zero, vão ser só simplesmente um número. Depois tem outro caso, quando eu tiver raízes complexas. Nesse caso, eu não consigo reduzir o meu polinômio além do segundo grau, justamente por causa das raízes imaginárias. Então, o que eu faço? Eu vou reescrever a minha fração parcial como sendo um polinômio do primeiro grau em cima e o meu polinômio irredutível do segundo grau com raízes imaginárias embaixo. E depois eu continuo escrevendo as outras frações parciais. Então, se a gente voltar lá para o nosso procedimento, a gente encontra as nossas frações parciais e acaba o nosso segundo passo. O terceiro passo vai ser olhar para cada uma dessas frações parciais e ver qual é a transformada z inversa delas através da tabela. Então, a gente precisa ter a tabela em mãos. E, por fim, o último passo, se necessário, é enxugar a expressão, simplificar ela, juntar os termos de mesma ordem, coisas desse tipo. Vamos resolver o nosso exercício, então. Primeiro passo, passar o z para o outro lado dividindo. Com isso, eu obtenho 0,6 dividido por um polinômio do segundo grau. O que eu vou fazer com esse polinômio do segundo grau? Dividir em duas frações parciais. Fazendo isso, eu encontro a expressão 2 sobre z menos 1 e menos 2 sobre z menos 7 décimos. O que eu faço? Eu passo o z agora de volta multiplicando. E quando eu olho para essas frações parciais e comparo com a minha tabela de transformadas em inversa, eu obtenho a seguinte expressão para x de k. X de k é igual a 2 vezes 1 elevado a k menos 2 vezes 7 décimos elevado a k. Como 1, não importa qual seja o valor de k, ele sempre vai ser 1, eu posso simplificar a minha expressão como sendo simplesmente 2 menos 2 vezes 7 décimos elevado a k. O exercício também pede para a gente analisar o que acontece com o meu x de k quando k tende a zero e quando k tende a infinito. Aqui é fácil ver que quando k tende a zero, o meu x de k ele vai tender a simplesmente zero. Porque o primeiro termo ele tende a 2 porque ele é constante, e o segundo termo ele tende a 2 também. Então fica 2 menos 2 igual a zero. Já quando k tende a infinito, o primeiro termo ele é constante, ele fica como 2, e o segundo termo ele tende a zero, porque ele é um número menor de módulo menor que 1, elevado a um número muito grande. Esse número ele vai tender a zero. Com isso eu fico simplesmente que x de k é igual a 2 quando k tende a infinito. Acabamos o B. Agora vamos para o exercício C. O exercício C ele também tem um zzinho em comum no numerador. O que a gente faz então? Passa para o outro lado dividindo.
Depois a gente vê que o z ele tem raízes múltiplas, então as nossas frações parciais vão ficar a sobre z menos 1, mais b sobre z menos 1 ao quadrado, mais c sobre z menos 0,6. Quando a gente resolve esse sistema de equações para achar os numeradores das frações parciais, a gente vai encontrar menos 1 para o a, meio para o b e 1 para o z. Agora a gente vai passar o z que estava do outro lado dividindo, de volta multiplicando cada uma das frações parciais. Quando a gente faz isso, a gente pode comparar agora com a nossa tabela de transformadas z para ver o que equivale cada um desses termos. Comparando com a nossa tabela de transformadas z, a gente vê que o primeiro termo é 1 elevado a menos k, o segundo termo é k vezes 1 elevado a menos k, e o outro termo é simplesmente 6 décimos elevado a menos k. Lembrando que 1 elevado a qualquer coisa é sempre 1, e lembrando que a gente tem que colocar a constante na frente de cada uma dessas expressões em azul. Quando a gente faz isso, a gente pode simplificar a nossa expressão para simplesmente x de k é igual a menos 1 mais meio vezes k mais 3 quintos elevado a k. De novo, a gente tem que fazer agora a nossa análise. Quando k tende a zero, a gente vê que o primeiro termo mantém-se como menos 1, o segundo termo tende a zero e o terceiro termo ele tende a 1. Então, a minha expressão vai tender a zero. Agora, quando k tende a infinito, a gente vê que o termo do meio, o meio k, vai tender a infinito. Isso já é suficiente para que nossa expressão inteira tenda a infinito. Agora, vamos voltar ao começo. O exercício A, eu fiquei mais ou menos um dia e meio nele, tanto que é por isso que eu demorei para postar a nova resolução, porque ele estava com o sinal errado. E não importa o jeito que eu resolvesse, sempre dava uma resposta bizarra. Aí eu mandei e-mail para o Adriano, perguntando de onde ele tirou esse exercício, perguntando se os sinais estavam corretos, ele não lembrava o livro, mas depois eu fui na disciplina e eu cacei livro por livro onde estava esse exercício. E eu vi que estava no livro do professor Rolf. Então, aí eu notei que o sinal ali do denominador estava errado. Enfim, vamos resolver esse exercício, porque ele tem uma outra dificuldade mais para frente, que não é exatamente uma dificuldade muito grande, mas ele vai trabalhar com uma transformada z que a gente não está muito familiarizado ainda. Enfim, de qualquer maneira, o primeiro passo é dividir em frações parciais, porque a gente não tem o z para colocar dividindo do outro lado. Quando eu faço isso, ali, se vocês verem, eu também fiz um produtório no numerador, mas isso não era necessário. O passo é frações parciais. Quando eu faço isso, eu acho os seguintes coeficientes para A, B e C. Então, eu pego, escrevo as minhas frações parciais, agora eu vou caçar na tabela de transformada z que expressões são essas, qual é a transformada z inversa para essas expressões. E dependendo da tabela z que você tiver em mãos, você não vai encontrar elas. Essas expressões elas são um pouco contraintuitivas de se trabalhar. Por quê? Porque elas são um termo elevado a k, uma expressão de k, vezes a função step. Então, vamos olhar para cada uma delas separadamente com calma e analisar elas. Se vocês virarem o Google e os livros de cabeça para baixo, vocês vão encontrar que a transformada z inversa de uma expressão desse tipo e do tipo z menos a ao quadrado tem esse formato, ou seja, é a elevado a k menos 1 vezes UK menos 1, que nada mais é do que um step atrasado em um período de amostragem. A expressão de baixo é k menos 1 vezes a elevado a k menos 2 vezes u k menos 1, que é a função step com atraso de um período de amostragem. O que significa esse atraso de um período de amostragem? Se vocês olharem, parece que a expressão de baixo é a derivada com o sinal contrário da expressão de cima. E o que significa essa função step u com atraso de um período de amostragem? Vocês estão familiarizados com a função step de k, que é simplesmente uma função que ela vale zero para todos os tempos até zero, e a partir do tempo igual a zero, ela vale 1. O step de k menos 1 ele vai ser muito semelhante. A única diferença é que ele vai ter o atraso de um período de amostragem. Então, em vez dele ser igual a 1 quando t é igual a zero, ele vai ser 1 quando t é igual a 1. Quando eu falo 0 e 1, significa a amostragem número 0 e a amostragem número 1. Então, a função step de u k menos 1 tem esse formato aqui descrito pela curva azul. E agora o que a gente faz? Vai escrever a transformada z inversa de cada um desses termos. Então, o primeiro termo ele vai ficar como 3 vezes 1 elevado a k menos 1 vezes u de k menos 1, certo?
Depois, o segundo termo vai ficar 2 vezes k menos 1, vezes 1 elevado a k menos 2, vezes o step atrasado, com atraso de uma amostra. O último termo vai ficar menos 7 quintos, vezes 0,6 elevado a k menos 1, vezes o step atrasado de uma amostra. Vocês notarem, quando eu coloco parênteses, significa que eu vou pegar esse meu número de amostragem e enfiar na expressão, como se fosse um número. Eu vou trabalhar com ele, vou fazer distributivo, vou usar ele como expoente, etc. Ali no step, quando eu coloco entre colchetes, significa que aquilo ali é uma função inteira. Então, eu vou fazer a avaliação daquela função no período k menos 1, certo? É isso. E vocês se lembram do último passo? O último passo é dar uma enxugada na expressão, se tiver como, né? Então ali a gente sabe que 1 elevado a qualquer coisa que seja vai ser sempre 1. Eu posso fazer a distributiva naquele 2 vezes k menos 1. E por fim, o que eu obtenho no final, e vocês conferem se vocês obtiveram a mesma coisa, vai ser x de k é igual a 1 mais 2k menos 7 quintos vezes 6 décimos elevado a k menos 1 vezes a minha função step atrasada de um período. Ai, que sufoco. E acabou? Não, a gente ainda tem que avaliar o que acontece quando k tende a zero, o que acontece quando o k tende a infinito. Quando o k tende a zero, a gente vê claramente que o primeiro termo mantém-se como 1, o segundo termo vai para zero e o último termo tende a menos 1. E quando o k tende a infinito, o meu primeiro termo permanece como 1, o segundo termo tende a infinito e o terceiro termo tende a zero. Então já é suficiente a gente concluir que quando k tende a zero, o x ele vai tender a zero, e quando k tende a infinito, o x tende a infinito. Por quê? A função step ela tende a zero quando k tende a zero, e ela tende a 1 quando k tende a infinito. Então, no fim das contas, ela não vai fazer muita diferença. Bom, pessoal, é isso. Eu percebi que controle digital não é o meu forte, mas se tiverem dúvidas, podem mandar. Eu garanto a resolução do B e do C, mas eu não tenho certeza se minha resolução do A está correta, eu espero que sim. Mas enfim, aproveitem o domingo de Páscoa, comam muito chocolate e boa sorte.